Oi, pessoal, tudo bem? Espera só um minutinho aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Eu fiz uma pergunta, acho bacana. A Gleiciana respondeu. O Silvio, aliás, obrigado, Silvio, muito participativo. O Tatiano está perguntando também. Eu fiz essa pergunta aqui, ó. Vamos direto para o gráfico, vai ficar mais fácil de entender. Então, no gráfico D15, está aqui os 15, se isso era uma subida ou uma descida. Então, você tem aqui um fundo, ele tentou fazer um topo maior e não conseguiu, e perdeu o fundo anterior. Ah, Márcia, perdeu por pouco? Tudo bem, mas por enquanto o que a gente tem na pergunta foi o seguinte, ele perdeu. A pergunta é, tendência de alta ou tendência de baixa? Para mim é simples aqui, ó. Um topo. Opa, fica a linha aí. Um segundo topo. Eu tenho um segundo topo menor que o primeiro? Sim. Fundo. E agora ele rompeu o fundo. Eu tenho um segundo fundo menor do que o anterior? Sim. Então ele tem topos e fundos cada vez menores? Os topos estão menores e os fundos estão menores? Ou seja, descendentes? Sim. Então é uma tendência de baixa, pelo conceito de topos e fundos. Ah, Márcio, é a melhor hora de vender? Alguns gostam de vender nesse ponto, que é realmente a hora que ele confirma a tendência. Eu gosto de vender nas médias, como eu já falei para vocês em outros vídeos, mas aí é questão de quem vende aonde, aí você o seu stop, cada um faz o seu setup. A ideia só aqui é que sim, a tendência é de descida. E o que mais me prova, o que mais me ajuda? O MACD, ó, passou para o vermelho e está fazendo ondas, olha um fundo do MACD, deixa eu traçar a linha, de repente vai ficar melhor. Nós temos um fundo aqui do MACD e nós temos um segundo fundo ainda mais baixo que o primeiro. E ele cruzou aqui para venda. E as médias? Bom, vamos falar primeiro de MACD. Eu quero fazer um negócio meio rápido para não atrapalhar vocês. Então aqui nós temos os fundos cada vez mais baixos. Esse negócio podia ter seta, né? Mas ele não tem. Então a gente tem um cruzamento aqui também do MACD e as médias estão apontadas para baixo. O MACD inteiro está me dizendo também que é uma tendência de descida. E as nossas médias do nosso gráfico também estão... Tá aqui, ó, também cruzaram para vendas? Sim. Elas estão apontadas para baixo? Sim. Então, tudo isso, esses são auxiliares, né? Eu tenho topos e fundos, e às vezes ele fica meio de lado, é interessante, aliás, aconteceu isso no gráfico diário, né? Da Petro, por exemplo. A gente falou, olha, o MACD começou a subir, isso está nos vídeos que a gente posta todo dia, o MACD começou a subir, mas ele estava descendo, houve uma divergência. Então, a gente falou, cuidado com venda, alguma coisa está estranha. Então, se levanta algum alerta para você de alguma coisa está estranha, fique atento. Aí um rapaz me perguntou, o Tatiano, achei muito legal. Poxa, Márcio, isso me confunde. Aqui está com topos e fundos descendentes, mas essa subida toda aqui, ó, essa subida é do gráfico de 60. Poxa, Márcio, mas por que não é de 15 e aqui é uma descida só? Então vamos lá. Você vê que aqui tem poucos candles, olha. Essas ondulações menores são de gráficos menores. Vamos passar para o 60. Olha aqui no 60. Isso aqui é uma tacada só. No 60, ele muda, né? Eu já tinha colocado no fundo lá, mas quando ele cai de um gráfico para o outro, ele muda. Mas tudo bem. Tá aqui. No 60, você vê que ele não tem ondulação suficiente, uma descida. Dizem que são 17 candles, né? Não tem. Ele tem uma pequena descida, uma pequena descida, uma pequena descida. Então, é uma variação muito pouca. Isso aqui, para mim, é uma tacada só. Ok? É assim que eu aprendi. E a mesma coisa no de 15. O de 15, eu estou vendo aqui uma descida só. Vamos tirar essa linha do 60 daqui. Olha aqui, ó, eu estou vendo uma descida só. Mas tem gente que fala, pera, mas não fez uma subida aqui? Para mim, isso é uma descida só. Agora a gente vai no de 5. Aqui sim, no de 5, olha o de 5 o que fez. E aí você vai traçando. Então, essa descidinha do de 5, e aí você vai traçando, ó, vou tentar traçar um pouco mais, vamos puxar aqui direto, só para chegar lá, vai. Aqui assustou, e aí dá uma tacada só aqui. Então, esta aqui, olha aqui, ó, é uma descida só. Aí você fala, e esses daqui, olha, isso aqui não é uma subidinha no de 5? Não, talvez no de 1. Então tem gente que segue aqui o gráfico D1. Então, e aí vai, né? Então, o 60 para mim é uma subida. O de 15, não sei se ficou claro, é meio difícil, eu concordo.
Está aqui o de 15 e olha o de 5 aqui, ó, a descida do de 5. Tá? E se você for no de 1, cai mais ainda. Então o que me auxilia são os topos e fundos, o MACD e médias. Eu ia falar mais alguma coisa, não lembro o que era. Mas eu acho que deu para dar uma ajudinha, né? O legal é a gente saber tendência ou aprender um pouco de tendência, tá? Isso é muito importante para a gente poder... Ah, sim! O Tatiana me perguntou, e por que você usa o de 60? Ah, tá aqui. Ah, é isso mesmo. O de 60, que ele muda o fundo quando eu passo de um gráfico para o outro, mas tudo bem. O de 60 eu vejo o seguinte. Eu gostaria, postei no vídeo de ontem, que ele descesse até os fibos aqui, ó. Vamos traçar um fibo? Ou pelo menos as médias. Vamos lá no 60, todo mundo de 15. Vamos aqui para o 60. Então no 60. Onde eu gostaria que ele viesse? Até os fibos. Espera aí, que isso aqui agora muda. Quando muda o tempo gráfico, ele faz bagunça. Vamos lá. Vamos puxar isso aqui para o final. Sem querer, tracei quase certo aqui. Eu queria que ele viesse em 2 pontos, que eu vou ficar curioso. Ele não está respeitando muito a média, porque eu sei que no diário está lateralizando. Então você tem que ver todos os tempos maiores, olha. No diário a gente está numa lateralização e eu gostaria que chegasse até as médias do diário. Olha que legal. Então no diário eu quero que chegue até aqui. Então no 60, nesse ponto eu vou ficar esperto. Porque eu vou parar de vender. Ainda para o 60, para olhar o de 15. O de 15 eu vou conseguir ficar vendendo até onde? Até ele chegar ou nesse ponto. Aqui nas médias estou vendo que ele não está respeitando por causa da lateralização. Então, nesse ponto aqui, você pergunta, isso aqui você vende? Não, aqui eu não vendo. Então, é um ponto que eu falo, eu acho que o de 15 pode chegar até ali. Dali, eu já vou pensar 2 vezes. Então, se eu traço meus objetivos pelo de 60. Então, o 60, o limite para mim é aqui. Então, eu acho que o de 15 pode vir até aqui. Então, eu vou ficar fazendo brincadeiras no de 15. Mas a hora que chegar lá próximo de 60, eu não vendo mais. Por exemplo, a mesma coisa que eu falar. Eu trabalho com 15 e com o de 5. Aqui no de 15, eu já acho que está aqui no limite no de 15. Não sei se eu vou vender mais aqui. Vamos tirar esse monte de linha. Eu estou vendo que ele está segurando nessa área, mas por enquanto ele está descendo. Se eu acreditar ainda numa descida, eu gosto de vender nas médias. Então, nesta região, é que está tão longe, né? Ficou uma queda tão forte. Eu não sei se eu vendo aqui não com esse stop, mas aí é setup. Aí é outro papo. A ideia é a seguinte. Se o de 5, olha que interessante. Vamos ver se o de 5 vira. O de 5 ele vai ter virada aqui, ó. Então eu já sei que o meu de 15 até os 52 mil, para mim isso aqui é o de 15. Então se o de 5 veio até aqui, fez um fundo menor que o anterior, e fizer um topo maior que o anterior, ele fizer um zigue-zague para cima do de 5, eu vou ficar, talvez, se eu operar pelo de 5, eu vou colocar stop no fundo e vou ficar brincando. Até onde eu vou ficar brincando? Esse vídeo era para ser curto, ficou enorme, né? Mas tudo bem. Até onde eu vou? Ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Bom, eu vou dar uma esticada um pouco maior. Se ele chegar nesta região aqui, ó, aí ele vem, desce aqui no fundo, e aí ele vai chegar aqui. Vamos supor que ele chegou aqui. Márcio, você compra mais? Aqui eu já começo a ficar com o pé atrás. Então eu olhei o de 15 para me basear até onde eu posso ir no de 5, se ele virar. Entendeu? Por isso que eu uso um gráfico maior para tradear o menor. Uau, ficou grande, né? Espero que tenha ajudado. Até mais, gente. Obrigado, eu gostei de vocês debaterem. Vamos aprender junto. É como eu digo. Vamos tentar não ser trader following. Só seguir alguém. Vamos tentar aprender junto e ser trade following. Seguir as tendências. Aí a gente aprende junto, é muito mais legal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.